Fala aí, pessoal. Nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um efeito de flip, ou seja, basicamente a gente girar um elemento no espaço 3D utilizando HTML e CSS, tá? Então esse girar é basicamente como se você tivesse um exemplo, uma carta de baralho e você tem a parte de trás dela e a parte da frente, a gente vai fazer um efeitinho para girar esse elemento dessa maneira assim, beleza? Deixa eu te mostrar aqui na tela para você entender melhor. Então eu tenho aqui o meu elemento, quando eu passo o mouse, você vê que ele gira e me mostra a parte de trás dele, tá? Aqui eu tô sem conteúdo, eu tô só com uma caixa escrito à frente e atrás da caixa eu mudo a cor da frente e atrás, mas você pode colocar o que você quiser. Por exemplo, eu vou trazer um tutorial mais pra frente aqui, que vai ser pra gente criar um joguinho de memória utilizando o React. É um tutorial um pouco mais longo aqui, então não vem ao caso aqui, mas aqui nesse jogo de memória eu utilizei exatamente esse efeito para girar o elemento com a parte da frente e a parte de trás, beleza? Só que você pode utilizar isso para o que você quiser e você pode também colocar o conteúdo que você quiser aqui dentro. Uma outra diferença também que você vê que aqui eu estou fazendo um efeito hover, né? Mas lá no jogo eu fiz no efeito de clique. Então tem essa diferença aqui também. Então vamos começar aqui. E eu vou começar eliminando tudo que eu tinha feito aqui para te exemplificar o que eu ia fazer, tá? Eu vou começar fazendo o seguinte, como eu criei antes, eu vou criar uma div com a classe box. Essa classe box vai ser o meu componente na tela em si, então é só para a gente ter um componente mesmo na tela, basicamente isso. E ela não vai servir para muita coisa. Aliás, eu até vou utilizar ela aqui para a gente fazer o efeito de hover, porque quando você põe efeito de hover em um elemento que se move na tela, corre um sério risco de você ter um elemento que fica piscando, tá em hover, fora de hover, muitas vezes ao mesmo tempo e dá um efeito muito estranho. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou deixar essa caixa parada e aí o conteúdo da caixa é o que vai girar. Beleza? Então para a gente fazer isso aqui, eu vou criar uma outra div e vou chamar de box content, que é o conteúdo da caixa. Deixa eu só deixar maior aqui, é só para você ver inteiro. Dentro aqui eu vou ter uma box front, à frente, e eu vou ter só para a gente ter aqui alguma coisa, algum conteúdo, eu vou colocar um H1 front, só para a gente ver que é a frente da caixa. Beleza, e eu vou ter também um box back, que é a parte de trás da caixa. E aí, de novo, eu vou colocar aqui só um back. Esse H1 aqui dentro é irrelevante, tá? O que você quiser colocar aqui, você coloca. Eu tô colocando aqui só para você saber que você pode colocar o que você quiser aqui. Beleza, então essa é a estrutura que a gente tem. E aí, como eu te expliquei antes, a caixa ela vai servir somente como um lugar onde eu tenho a marcação da caixa. Eu tenho a caixa ali no conteúdo que não vai sair do lugar. E aí aqui eu vou ter o box content e ele sim é o elemento que eu quero girar, é o conteúdo da caixa, tá? E depois a gente vai brincar com a rotação desse front e back para você entender como que isso aqui funciona. Se eu voltar aqui, eu vou zerar o meu CSS, então margem 0, padding 0. Eu vou fazer só isso, não preciso de muita coisa. E eu vou colocar também no meu body. Isso só por questão para você ver aqui na tela melhor, para você ver o elemento no centro da tela. Vou colocar uma font family. Isso aqui não faz parte do tutorial, tá? É só para você ver melhor isso aqui. Sans serif. Vou colocar um padding de 30 pixels. Vou colocar também um display grid. Não faça isso no seu elemento body, porque você pode quebrar o seu site inteiro. Vou colocar um min height de 100 VH, vou falar de novo, não faça isso no seu body, porque eu estou fazendo isso só para jogar esse elemento aqui para o meio aqui da tela, e eu vou colocar um place content center, beleza? Só, como eu te falei, para eu deixar o meu elemento centralizado no body, beleza? Não faça isso em casa. Voltando aqui agora sim, a gente pode começar a mexer com o nosso box. Então, eu vou ter um box, beleza? Eu vou ter um box content, beleza? Eu tô só selecionando aqui os elementos, só para você ver. Eu vou ter um box front e eu vou ter um box, e eu tô usando 2 underlines da nomenclatura ben, então deixa eu voltar aqui e corrigir.
Pronto. Então tem o box, box content, box front e box back. Beleza, vamos só para a gente conseguir ver melhor. Eu vou colocar aqui, ó, um background pink no meu box content. E aí você vai ver que isso aqui é o que eu tenho até o momento. Então eu quero um width vou colocar 200 pixels e um height de 200 pixels no meu content. Maravilha. Então esse é o conteúdo da caixa. Em teoria, eu não quero background no box. Mas só para a gente ver, eu vou deixar aqui, ó, caso você consiga ver, eu acho que a gente não vai conseguir ver, mas eu vou deixar um background, depois a gente vai tirar isso aqui. Vou deixar um background blue aqui, beleza? E um background pink no box content. E no box front e no box back, eu vou deixar um background para cada um. Então eu vou colocar um purple aqui. Novamente, isso é só para questões visuais. Depois a gente vai tirar isso. E background light green, por exemplo. Aqui, vai ficar ridículo, mas só para você conseguir ver cada elemento na tela. Ok, o que eu quero fazer? Agora, é uma coisa importante. O meu front e o meu back, eles só existem exclusivamente para representar a frente e a parte de trás do conteúdo. Então, nada mais justo do que o meu front ocupar a frente inteira do elemento e que o meu back ocupe a frente inteira do elemento que ele está tentando simular. Então vamos lá, o meu front eu quero que ele tenha position absolute. Beleza. E aí você vê que o back já ficou para trás ali do front, né? Na verdade não foi isso, foi que o front se moveu em um espaço diferente. Então eles não estão mais no mesmo espaço, né? O front com o back que não seriam, entre aspas, irmãos, porque eles não estão na mesma camada aqui. São, mas não são, em teoria. Tô falando em termos de estilos só. Beleza, e aí o que eu quero? Eu quero que o top dele seja 0. Isso aqui só para você ver uma coisa que eu acho importante que você entenda. Top 0, left 0. Olha que coisa estranha. Eu queria que ele ficasse aqui, mas ele veio parar aqui. Por que isso aconteceu? Por conta do seguinte. Quando eu falo que um elemento é posicionado de forma absoluta na tela, que é o caso do front aqui, eu estou dizendo para ele se posicionar de forma absoluta em relação a alguma coisa. Em relação ao quê? Eu não falei nada aqui no elemento, então o que ele faz? Ele pergunta para o seu elemento pai. Tá, olha, você tem a posição relativa para eu me posicionar em relação a você? Aí o elemento pai dele fala, tenho. Aí ele se posiciona em relação ao elemento pai. Mas como eu não falei que nenhum elemento aqui tem posição relativa, o que ele faz? Ele pergunta pro pai, ou pra mãe, como você quiser chamar, até ele chegar no bar e falar, tá, ninguém vai se posicionar, eu vou me posicionar em relação à janela, né? Ao body aqui em si. Então, por isso que ele vem parar aqui. Então, como que eu corrijo isso? Eu falo que o elemento que eu quero que realmente seja o pai desse elemento, que é o box content aqui, eu quero que ele tenha position relative. E aí, o que acontece? O box front pergunta para o seu elemento pai se a posição dele é relativa. Se for, ele vai se posicionar em relação ao elemento pai. E é isso que está acontecendo aqui. Só que eu não queria top nem left, eu quero width 100%, que é mais fácil, é menos para digitar, né? E height 100%. Você poderia utilizar top, left, bottom, right também 0, daria na mesma. Só que o width e height é menos para digitar, né? Então aqui a gente tem o nosso elemento front. Tá, mas e o back? Como é que eu vou saber o que está acontecendo com o back? Ele sumiu agora. Na verdade, ele não sumiu, ele só ficou atrás do front. Mas imagine que eu venha aqui e fale, olha, tá, esses dois elementos, eles são muito similares, né? Então vamos falar que o front e o back, eles têm a mesma coisa. A mesma ideia aqui. E aí o back passa na frente do front. Porque agora sim os dois estão na mesma camada aqui. Então os dois estão se posicionando em relação à ordem que eles foram criados aqui. Ó. Se eu colocar o front para baixo do back aqui, ele vai se posicionar na frente dele aqui na tela. Mas voltando aqui, o que eu quero fazer é basicamente isso aqui. O que eu queria mesmo era exatamente isso aqui, porque eu vou realmente esconder o meu back aqui. Eu vou falar que o meu back ele vai ficar para trás. Como é que eu faço para o meu back virar para trás? Para ele ir para trás ali, girar em torno dele mesmo aqui. Eu posso simplesmente falar que o meu back faz um transform
rotate Y, eu quero rotacionar ele no eixo Y em 180 graus. E aí, se eu faço isso, olha que coisa mais estranha. Rotacionar, ele rotacionou, né, no caso. Mas o problema é que ele virou e eu tô vendo as costas dele aqui. E não é isso que eu quero, né? Eu não queria ver as costas do back. Eu queria que ele girasse, mas sem me mostrar as costas dele, né? E faz sentido isso que está acontecendo aqui, porque o elemento HTML ele tem frente e trás, né? E aí, quando você gira ele, você tá vendo a parte de trás dele. E aí, o que eu quero fazer? Tem uma propriedade aqui que eu posso falar assim, ó, no box content transform style, eu posso falar para ele preserve 3D, no caso, tá? E aí ele vai preservar as propriedades 3D dos elementos que girarem aqui dentro, o que acontecer relacionado a 3D aqui dentro da página, ele vai preservar. Então, o que eu quero? Eu quero falar que, para esses elementos, o front e o back, eu não quero ver as costas dele. Eu quero que backface visibility seja hidden aqui dentro. Então, o que acontece? Imediatamente o meu back sumiu. Por quê? Porque não é que ele sumiu, é que ele está virado de costas para a tela. E como eu falei que eu não quero ver a backface, a parte de trás do elemento, ele sumiu da tela. Então, maravilha, agora a gente conseguiu resolver esse problema. Então, agora o que eu quero fazer? Eu quero falar que quando eu clicar no meu box, quando eu passar o mouse, o hover do meu box, e lembra que o box é o elemento que está blue aqui, né? Que é o elemento, assim, que é o top de todos aqui. Então, se eu voltar, eu posso falar que o meu elemento box.hover, imagina que eu fale assim, ó, quando eu passar o mouse no meu box, eu quero que o box front tenha o background red, por exemplo. Se eu fizer isso, você vê que quando eu passo o mouse no meu box, a frente fica com background red. Não é na frente que eu quero mexer, mas eu queria te exemplificar isso. O que eu quero é mexer no box content. E eu quero falar que ele vai girar 180 graus. Vou colocar esse Y aqui maiúsculo e beleza. Então, olha que interessante. Isso aqui está acontecendo, olha. Quando eu passo o mouse aqui, olha que é um negócio meio assim, até de você faz até você pensar, né? O que acontece quando eu passo o mouse sobre o box hover? Quando eu faço um hover no meu box, o meu content vira para trás, certo? Só que antes disso, eu já tinha girado o meu elemento back. Então, o que aconteceu? Imagina aqui, ó, que eu tenho dois elementos na tela. É um negócio meio estranho. Deixa eu tentar te mostrar. Imagina que eu tenho aqui o box content e eu tenha o box back na frente, dentro do box content, né? Então, eu tenho esses dois elementos. Só que eu tinha falado que o meu back ia ficar de costa. Então, quando eu passo o mouse sobre o elemento box, o content gira. E quando o content gira, o back fica virado para frente. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Eu tenho o content, eu tenho o back está de costa. Quando eu viro o content para frente, o back fica virado para frente. Né? É um negócio que faz você pensar, mas é basicamente isso aqui que está acontecendo. Então, voltando aqui, eu passando o mouse, é isso aqui que está acontecendo. Só que está acontecendo sem nenhum efeito. Então, ele está fazendo uma transição super brusca. Ele basicamente gira o elemento, ele só pula o elemento de trás para frente e assim por diante. Então, o que eu quero fazer? Qual que é o elemento que está fazendo todo esse efeito aqui? É o content, né? Quando eu passo o mouse no box, o content gira em 180 graus. Como eu te expliquei antes, o back está girado já, então ele fica virado para frente. Agora, eu quero que o box content tenha um efeito, uma transição entre o rotate Y0, que é o que tem por padrão. Isso aqui seria como se eu tivesse aqui, ó, transform rotate Y 0 dig, certo? Então, ó, a mesma coisa. Então, se eu tenho transform rotate Y 0 dig, quando eu passo o mouse no box, o content
tem o transform rotate para 180 deg, eu quero que essa transição seja suave. Então, de 0 deg até 180 deg, ou de 0 graus até 180 graus, eu quero que isso ocorra dentro de determinado tempo. Então, se eu voltar aqui, eu quero falar assim, ó, eu quero que transition, eu quero fazer uma transição entre a propriedade transform, no caso, e esse transform, essa transição, ela vai ocorrer em 600 milissegundos, é menos de 1 segundo. Você poderia colocar 0,6 s de segundos, ou 600 milissegundos. Eu quero um efeitinho easy in out para que ela não seja muito brusca. O que isso faz? Ele fala que quando a propriedade transform mudar, essa mudança vai acontecer de forma transicional. Eu vou ter uma transição que vai levar 600 milissegundos para ocorrer. Então, quando eu mudar o rotate Y, ele vai fazer isso em 600 milissegundos. E aí, o que acontece é basicamente isso aqui. E aí, lembra que eu te falei que a gente tinha colocado um background blue aqui, ó, para a gente ver o box? Agora a gente consegue ver o box. Mas agora eu quero sumir com esses backgrounds daqui. Então, o box, eu quero background transparent, tá? Isso é importante porque em alguns navegadores você consegue ver o elemento, tem alguns bugs aqui. Então, coloca background transparent tanto no box quanto no box content. E aí você vai ver só os backgrounds do front e do back aqui, beleza? Uma outra coisa, um toquezinho final que você pode colocar dentro do seu box aqui, por exemplo, é perspectiva, tá? Então, você pode falar que você tem uma perspectiva. Uma perspectiva baixa, por exemplo, 100 pixels, quer dizer que você está vendo o elemento de muito próximo, de 100 pixels de distância. Uma perspectiva alta quer dizer que você está vendo o elemento de longe. Então, você está vendo o elemento de, um exemplo, 1.500 pixels de distância. E aí, o que isso faz? Faz com que, eu não sei se dá para você perceber, deixa eu colocar menor aqui, colocar 100 pixels. E aí, olha que interessante. Como a gente está vendo o elemento de muito próximo, você viu que deu um bug ali, tudo estranho? Por quê? Como eu te falei, às vezes ocorre isso aqui de eu pegar o elemento e eu pegar ele em transição, e aí meu mouse fica hover sem hover, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. A gente pode colocar aqui, só para ficar muito evidente, 800 pixels, por exemplo, e aí você vê que essa parte aqui do elemento, essa quina aqui do elemento, ela fica maior, porque parece que ela passa próximo da gente aqui, um pouco mais próximo, né? Então, se você observar, ó, ela faz um efeitinho. Deixa eu colocar uns 500 pixels, para ficar muito evidente, ó, o que está acontecendo. Você vê que não sei se dá para você perceber, mas o elemento cresce bastante. Vou colocar menor ainda, 300 pixels. E aí eu passo o mouse, essa quina do elemento, você vê que ela sobe bastante, tá vendo? Ela cresce bastante, tá? Então toma cuidado quando você for utilizar a perspectiva. Às vezes eu nem uso perspectiva, eu só deixo o elemento girar mesmo, assim, já dá um efeitinho legal. Porque isso pode afastar outros elementos da página, fazer essas scroll bars aqui aumentar e diminuir assim aleatoriamente. Então, dependendo de como você utilizar, toma cuidado com a perspectiva aqui. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente tem para o tutorial de hoje aqui. Eu tenho um elemento front e um elemento back aqui. E um efeitinho muito legal no CSS, você pode colocar o que você quiser dentro desses dois elementos, front e back aqui, tá? Eu vou deixar esse link aqui para você. Então, eu vou criar aqui how to flip an element in HTML and CSS. Vou até colocar aqui um 3D, porque girar um elemento no espaço 3D que a gente quer, beleza? Então é isso. Se você gostou, não se esqueça de deixar um curtir aí e me fala se você gosta de tutoriais de HTML e CSS, tá? Eu tenho trazido isso aqui, mas realmente eu não sei se você prefere, sei lá, Python, JavaScript, HTML, CSS, TypeScript, Go, enfim. Fala aí o que você gosta nos comentários que eu tento trazer tutoriais sobre isso aí.